Olá, graça e paz, muito bom estar aqui com todos os irmãos novamente. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo que nós temos feito no livro do profeta Ageu, com o tema Redefinindo as nossas prioridades. Portanto, eu convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 10 até o versículo 19. Hoje nós chegamos no momento em que nós estaremos olhando para dentro, ou seja, para a contaminação do nosso coração. Antes, enquanto você abre sua Bíblia, nós vamos estar orando, pedindo a orientação de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, que precisamos, ó Deus, da orientação e da direção do Senhor para todos os instantes. Por isso, ó Deus, nós pedimos a direção do Senhor. Fale ao nosso coração, eleve o nosso coração ao Senhor, o nosso pensamento cativo ao Senhor, e que nós realmente possamos, ó Deus, durante esses dias repensar, Senhor, todas as nossas prioridades diante do Senhor. E hoje que nós vamos olhar para dentro do nosso coração, que o Senhor nos faça, ó Deus, sermos mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Ageu, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 19. Você pode estar acompanhando na sua Bíblia ou aqui também na tela comigo. A palavra do Senhor nos fala assim: repreendida a infidelidade do povo. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar nestas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Que palavra maravilhosa do Senhor ao nosso coração. Conta certa história que, quando perguntado a uma criança de 6 anos no seu aniversário o que ele precisava de presente, ele então respondeu com muita firmeza: eu não quero precisar, mas eu quero querer. Que garoto mais perceptivo. Não interessava o que ele precisava, ele queria aquilo que de fato estava pendente ou estava disposto no seu coração. O que você quer para a sua vida? O que você quer da sua vida? Essa pergunta requer uma reflexão muito cuidadosa para as nossas vidas. A história do rei Midas mostra que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós queremos e pedimos diante do Senhor. No seu desejo de que tudo que ele tocasse virasse ouro ou se transformasse em ouro, mostrou que não é fácil a gente responder essas coisas e que a gente pode de fato querer as coisas erradas. Midas rapidamente descobriu que você não pode comer ouro, ou que ele não podia se relacionar com pessoas de ouro. Ele chegou à conclusão de que ele fez a escolha errada. E a história do primeiro grupo dos exilados da Babilônia que retornaram para Jerusalém mostra as consequências drásticas de se escolher as coisas que priorizam os desejos do nosso coração
em lugar das coisas que o Senhor prioriza para as nossas vidas. Eles acharam, chegando lá, que eles abandonando a obra do Senhor e cuidando dos seus próprios interesses, deixando a casa de Deus em ruínas e fazendo que as suas casas fossem apaineladas e todas ostensivas, eles então cuidariam da sua prosperidade. Ficariam ricos, ficariam prósperos, porque estavam trabalhando muito e cuidando da sua vida. E foi exatamente nesse quesito que o Senhor então trouxe disciplina à vida do povo. E eles então aprenderam a duras penas que nós temos que tomar cuidado com aquilo que o nosso coração deseja. E a terceira mensagem de Ageu vai exatamente nessa direção. Ele mostra que Deus concederá a verdadeira bênção quando o seu povo colocar de fato o seu reino em primeiro lugar na sua vida. Mas isso também deve ser feito por meio de vidas santas. Não pode ser feito de qualquer maneira. Por isso o profeta começa aqui do versículo 12 ao versículo 14, mostrando então esse poder corruptor do pecado. Ele faz então uma comparação entre o ato ritualístico e o poder e o efeito corrupto do pecado na vida do ser humano. Aproximadamente 2 meses depois da última profecia, já que Ageu capítulo 2 versículo 1 fala que Ageu então falou essa mensagem ao 7º mês, e após 3 meses que o povo havia retomado a construção do templo, de acordo com Ageu capítulo 1 versículo 15, ali já no final do 6º mês eles começam então a reconstruir o templo. Falou então novamente o Senhor por meio do profeta Ageu. E o texto nos diz que ao 24º dia do mês 9, no 2º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor por meio do profeta ou por intermédio do profeta Ageu. Só que agora Ageu traz uma palavra de exortação sobre o pecado do povo. A verdade é que Ageu mostra que Deus não podia abençoar o povo da maneira como ele desejava, pois o povo estava contaminado. Era essencial que o povo se mantesse puro diante do Senhor. E para que Ageu então abordasse esse assunto, ele então convoca os sacerdotes para uma conversa franca e aberta sobre o culto. Segundo o mandamento do Senhor, então, ele vai diretamente aos sacerdotes e pergunta, diz o texto, versículo 11 no final, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. E aqui que ele faz essa ligação então entre as coisas da lei, entre o rito e o poder destruidor do pecado na vida do homem. Ele faz 2 perguntas para os sacerdotes usando dessa comparação. Uma pergunta, versículo 12, ele faz sobre a santidade. E no versículo 13 ele faz a segunda pergunta sobre a contaminação. A primeira pergunta, então, ela vem falando quanto à transmissividade da santidade. Isso mesmo, transmitir a santidade uns para os outros. A pergunta fala assim, no versículo 12, se alguém leva carne santa na hora de sua veste, e ela vier a tocar o pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Nós devemos nos lembrar, quando olhamos para essa pergunta, que quando um animal era apresentado no altar como sacrifício, ele era considerado santo. Ele era considerado santo porque ele era separado pelo Senhor, ou separado para o Senhor, para ser usado conforme o mandamento dele. E a palavra do Senhor fala que aquele animal então se tornava santificado. Isso também era verdade quanto às roupas dos sacerdotes, que depois de serem ungidas se tornaram santas. Mas a mesma verdade, a mesma premissa não acontece com o pão, com o vinho, com o azeite, que eram consideradas comidas comuns, ou seja, algo que nem era oferecido no altar. E Ageu então ele faz essa pergunta, se o pão, ou o vinho, ou o cozinhado, eles então encostarem naquelas vestes ou naquela carne que é santa, eles se tornariam santos por isso? Ele estava se referindo aqui a uma comunicação da santidade, como uma transmissão de santidade pelo toque. E a essa pergunta, acertadamente, os sacerdotes então respondem que é impossível. O final do versículo 12 nos fala, eles responderam que não. O fato é que coisas comuns, quando tocam em coisas santificadas, isso não faz delas santas. Tem gente que acha que
porque por pedir que um pastor ou algum membro da igreja ore, põe a mão sobre a sua cabeça, então ele ficará santo por isso, ele ficará santificado por isso. E o profeta Ageu faz essa pergunta para mostrar que isso não é verdade. Mas a segunda pergunta, ele vai mais um pouco além. Ele então faz uma pergunta sobre a questão da transmissividade da contaminação, ou seja, se a santidade não é transmissível, e a contaminação ela é transmissível? É o versículo 13, perdão. O que ele fala no versículo 13? Acompanha comigo aí. Se alguém que se tenha tornado impuro pelo contato de algum corpo tocar alguma coisa dessas imundas, ficará imunda? E eles então respondem, ficará imunda. A questão era, ele fez uma referência à propagação de uma contaminação legal. E aqui então ele chega ao ponto aonde ele queria chegar com essas perguntas, para depois então ele fazer uma aplicação no meio do povo. Embora a santidade não possa ser transmitida de uma maneira indireta, a impureza pode. O mesmo princípio, por exemplo, se aplica com questão à saúde. Eu não posso ter uma vida saudável e transmitir a saúde para os irmãos. Mas se eu estiver doente, eu posso transmitir essa doença e levar os irmãos a terem problema de saúde. E esse é o mesmo princípio que Ageu coloca aqui. Santidade não se transfere, mas contaminação, pecado, isso sim pode contaminar as outras pessoas. E Ageu, para ele fazer então essa abordagem, ele usa aqui um dos piores meios de contaminação ritualística, que era tocar em algum cadáver. Eu falo pior porque eram necessárias duas purificações, no terceiro e no sétimo dia. A pessoa ficava impura por 7 dias. A gente sabe que tem alguns tipos de contaminação, que a gente lê lá em Levítico, em Números, que a pessoa ficava impura apenas até o final do dia, lá se purificava, mas nesse caso aqui ela ficava 7 dias impura. Se você puder acompanhar comigo aí na sua Bíblia, os textos de Números capítulo 19, versículo 11, versículo 12, versículo 22, você vai ver essa questão da transmissividade da contaminação. Olha só, Números capítulo 19, versículo 11 nos diz assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo ficará por 7 dias. Versículo 13: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Olha o versículo 22 do capítulo 19 de Números, reforçando isso. Tudo que o imundo tocar, também ficará imundo. E quem o tocar ficará imundo até a tarde. Olha só, isso era transmissível para outras pessoas. Antes de nós entrarmos na própria aplicação que o profeta faz no versículo 14, nós podemos pensar algumas coisas sobre isso. Essa provocação que o profeta faz aos sacerdotes é muito interessante, pois até hoje, nos nossos dias, muitos crentes acreditam que se tornam santos ou santificados, ou que o seu processo de santificação acontece simplesmente pelo rito ou a presença no rito, ou seja, a sua participação no culto. Acham que se alguém orar por eles, ou o fato de participar daquela campanha, de fazer aquele rito, ou de buscar exatamente aquilo que está dizendo, vai se tornar ele santo. E aí o que acontece? Ele deixa de ler Bíblia, ele deixa de orar, ele deixa de constantemente buscar mudar o seu comportamento pecaminoso diante do Senhor, na prática de busca do Senhor, na busca de uma santidade e libertação diante do Senhor. E pensam que simplesmente porque eles estarem na igreja, serem dizimistas, cumprir sistematicamente o sistema litúrgico do que é imposto, isso fazem deles pessoas santas. E o profeta aqui, ele faz coro com o restante das escrituras, que santidade não se transfere, mas santidade se desenvolve através de uma vida diária de piedade, ou seja, de oração, de meditação das escrituras, de comunhão, de mortificação da carne. Por outro lado, as perguntas também, principalmente a do versículo 13, também nos serve como um alerta. Quando alguém da comunidade pensa que o problema da sua falta de comunhão com Deus diz respeito especificamente a Ele, Deus, e que ninguém tem nada mais a ver com isso, ele está redondamente enganado. Porque a sua falta de integridade, de santidade, de comunhão com Deus
acaba afetando toda a congregação por atacados. A Bíblia diz que todos nós fazemos parte de um corpo, e quando uma parte desse corpo ou algum membro desse corpo está doente, todos os demais sofrem. Então, se o braço está machucado, o outro braço tem que sobrecarregar. Se o joelho não está funcionando bem, a perna ou a outra perna acaba se sacrificando. E assim acontece com a vida cotidiana da igreja. Se um membro não está tentando viver uma vida santa diante de Deus, toda a igreja sofre. E é mais ou menos essa aplicação que Ageu então faz no versículo 14. Ele mostra que é preciso fazer as coisas sim. Mas não basta fazer por fazer. Não basta fazer porque aprendeu a fazer. Não basta fazer por algum outro motivo que não seja glorificar o Senhor. Não era importante simplesmente eles fazerem a obra do Senhor, mas era importante que eles realizassem a obra do Senhor com um coração puro e consagrado a Deus. O versículo 14 diz assim, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Então, prosseguiu Ageu. Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. O que ali oferecem, tudo é imundo. Ageu, então, ele aplica essas respostas no coração de Judá e dos sacerdotes. E tem pelo menos duas implicações essa aplicação dele. Primeiro, é que eles haviam sido chamados para ser santos. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, fala que eles eram um povo separado, uma propriedade peculiar do Senhor, e que o Senhor havia feito aliança com eles, e simples fato deles estarem separados faziam deles santos, separados, mas eles não estavam cumprindo esse propósito enquanto eles estavam vivendo uma vida desregrada na presença de Deus. Uma segunda aplicação é que a nação tinha se tornado impura, e que tudo aquilo que aquela nação tocasse, inclusive as ofertas, se tornariam impuros. Olha que coisa triste para aquele povo. Eles precisavam buscar o Senhor, precisavam levar as ofertas, os alicerces já haviam sido retificados, eles poderiam então começar a sacrificar, mas até o sacrifício com que eles levassem lá se tornariam impuros. Inclusive a questão do templo, toda aquela ruína era uma testemunha do pecado de omissão do povo. É como se o profeta dissesse que todas aquelas ruínas é como se fosse um cadáver no meio deles, e que tudo que eles tocassem era impuro. E aí fica a pergunta: como eliminar a pureza se os seus próprios sacrifícios eram impuros? Humanamente era impossível que eles fossem santificados. Humanamente era impossível que eles eliminassem a impureza do povo. O que fazia com que eles só pudessem contar com uma coisa nas suas vidas: com a graça de Deus. Apenas a graça de Deus na vida daquele povo poderia limpar a sua impureza, pois a única esperança do povo era contar com a misericórdia, era contar com a aceitação de Deus e contar com a bênção prometida, inclusive no versículo 19, uma bênção que era uma bênção imerecida, assim como é a salvação e a graça de Deus nas nossas vidas. Nós somos pecadores. A Bíblia fala que a partir do momento que o pecado entrou na humanidade, o homem ficou totalmente separado de Deus, se tornou inimigo de Deus, e a única forma de ele chegar diante de Deus é contar com a graça e a misericórdia de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, que nos aceita por Cristo Jesus, que nos oferece a salvação por Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados por Cristo Jesus. É a graça de Deus. Tem gente que até hoje acha que no Antigo Testamento é apenas lei. Não é não. Nós vemos aqui a graça de Deus apontada nesse texto de maneira maravilhosa para nós. E é isso que o profeta então faz no restante dos versículos aqui, dos versículos 15 até o versículo 19. Ele faz uma promessa de bênção presente, ou seja, da graça, em contraste com a corrupção anterior do pecado. E ele chama o povo ao arrependimento e faz o convite da graça, para que o povo experimente a graça de Deus. Versículo 15 e versículo 17 é onde ele faz o chamado ao arrependimento.
Ao longo de muitos anos, aquele povo havia sido egoísta. E o povo então experimentou a disciplina do Senhor. É aquilo que nós vemos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Ao mesmo tempo que eles agiram em causa própria, abandonando a causa de Deus, cuidando das suas próprias vidas e fazendo das suas casas verdadeiras ostentações, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas, o Senhor então pesou a mão sobre eles, mirrando todo o fruto do seu trabalho. É aquilo que nos diz o capítulo 1, versículo 6 e o versículo 9. O versículo 6 nos diz que eles semearam muito, mas colheram pouco. Comeram, mas não se fartavam. Bebiam, mas não dava para saciar a sua sede. Vestiam, mas não tinha quem os aquecia. E aqueles que recebiam um salário, aquilo que recebia, nada mais era para ser colocado num saquetel furado, que era como se fosse a areia que escapulia dentre os dedos. E ainda no versículo 9 o profeta complementa, falando que aquele pouco que eles haviam colhido e recebido do Senhor, mesmo como um sopro dissipava, da forma que eles não viam o fruto do seu trabalho, porque o Senhor constantemente pesava a mão sobre o povo que abandonou o Senhor e não tinha o Senhor como primeiro lugar nas suas vidas. E os judeus então entenderam o recado. Não quero mais ser disciplinado pelo Senhor, não quero mais abandonar as coisas do Senhor. Então eles falaram, não, nós vamos obedecer ao Senhor. Acontece que aquilo tinha acontecido porque eles desobedeceram a aliança e Deus cumpriu aquilo que ele havia dito na aliança, que Deus não os poderia abençoar se eles não fossem fiéis à aliança. E eles entendendo isso, eles começaram então a fazer. Só que mesmo fazendo, mesmo ainda edificando o templo, mesmo ainda fazendo aquilo que era necessário, eles não estavam fazendo pelas motivações corretas. Olha que coisa tremenda. Deus não simplesmente quer a nossa ação, mas Ele quer a nossa ação com uma motivação verdadeira. Até agora nós temos falado em que era preciso fazer alguma coisa, que era preciso reagir, que era preciso trabalhar na obra do Senhor, que era preciso colocar o Senhor em primeiro lugar. Agora o profeta muda a diretriz e fala, isso tudo é verdade, mas deve ser feito pelas motivações certas, não pela motivação errada. Por isso era preciso com que o povo se arrependesse. Talvez eles estavam fazendo simplesmente para não serem disciplinados. Tá bom, Senhor, eu entendi. Se eu andar no caminho errado, eu vou ser disciplinado. Então tá bom, eu vou andar aqui, vou construir do jeito que o Senhor quer que construa. Mas eles estavam fazendo isso pelas motivações erradas e não pelo aquilo que as Escrituras falam que é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ou seja, a raiz do problema continuava, só que agora ela estava mascarada de boas obras. Aquela má intenção do coração ainda continuava, só que agora ela estava coberta por uma religiosidade. Por isso que continuamente nós precisamos passar as nossas motivações pelo crivo da palavra do Senhor, porque é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Facilmente ele nos faz espiritualizar ou maquiar más intenções ou intenções equivocadas, fazendo com que a gente pense que nós estejamos no caminho certo, enquanto que o Senhor tem nos chamado é o arrependimento, é a mudança de vida, é mudar a direção. E é isso que o profeta faz aqui com o povo. Deus chama o povo através do profeta a repensar a sua vida. Olha só o versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Repare que desde aquele dia em que foi fundado começou a retomar a construção do templo, mas ele mostra aqui um contraste. Antes de pôrdes a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então ele desde aquele dia, pensando antes daquele dia. Aí, então o profeta ele fez o quê? Ele pediu para que as pessoas lembrassem do seu desastre econômico anterior. Olha só, há 3 meses atrás vocês foram lá e começaram a trabalhar. Só que vocês precisam lembrar do desastre que vocês tiveram antes. Porque isso ocorreu porque vocês desobedeceram e não reconstruíram o templo do Senhor e vocês precisam se arrepender. Aqui é a 3ª vez nesse livro em que as pessoas são desafiadas a pensar cuidadosamente as suas ações, ou seja, a olharem para os seus corações, a pensarem nas suas desobediências e a consequência que essa desobediência trouxe antes mesmo de começar a reconstruir. Deus estava falando, vocês começaram, mas o coração está a mesma coisa. Por isso Deus então relembra a eles
o fruto amargo das suas escolhas erradas. E nós vamos entender por que Deus faz isso. Ele diz assim no versículo 16: antes daquele tempo, alguém vinha a um monte com 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar tirar 50 e havia somente 20. Olha como é que ele tem uma linguagem muito parecida com aquela do versículo 6, onde ele fala: semearam muito e colheram pouco. Comiam, mas não se fartavam. E ele mostra aqui o fruto do pecado deles. A Deus estava trazendo a memória e mostrando: olha, não esqueçam disso não. Olha o que aconteceu na vida de vocês. Eles estavam preocupados em construir suas próprias casas. E ao cuidar das suas próprias vidas, eles ignoraram as coisas do Senhor. Eles se esqueceram de que o Senhor havia trazido aquele povo lá do cativeiro justamente para construir o templo. Essa era a vocação daquela geração. E eles então haviam se perdido naquilo que o Senhor havia chamado eles. E isso fica de um alerta para o nosso coração, porque normalmente o pecado ofusca a vocação de Deus das nossas vidas. Qual é a vocação de Deus para a sua vida? Qual é a vocação de Deus para a nossa geração no tempo em que nós estamos vivendo? É essencial nós confessarmos nominalmente os nossos pecados para que a gente lembre do efeito devastador desse pecado nas nossas vidas. Porque quando nós lembramos isso, quando nós confessamos individualmente os nossos pecados, nós lembramos: olha, esse pecado me causou isso, esse pecado me causou aquilo. E isso então faz com que eu não perca o foco na vocação que o Senhor tem para a minha vida. O que tem te impedido de buscar o Senhor? O que tem te impedido de realizar a obra do Senhor? O que Deus estava fazendo aqui, sendo repetitivo na palavra dele, era garantir com que o povo retornasse à obra, mas que eles não fizessem de qualquer maneira, que eles não fizessem simplesmente por uma obrigação, mas que eles se lembrassem do mal que o pecado causou na vida deles. Se eles fizessem por obrigação, ou se eles fizessem simplesmente para cumprir o protocolo, eles não iriam perder, eles não iriam tirar da vida deles toda aquela consequência daquele pecado. Por isso ele chega no versículo 17, ele repete mesmo, ele fala assim, acompanhe comigo o versículo 17: eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus traz a memória do povo, aquilo que estava separando eles de Deus, e aquilo que trouxe toda aquela vida ruim para eles. A notícia boa, maravilhosa desse texto, é que depois do arrependimento sempre vem o convite da graça. É isso que o Senhor faz das nossas vidas. O Senhor nos quebra, o Senhor mostra que nós precisamos de transformação, o Senhor nos chama para que a gente confesse os nossos pecados a Ele, e quando nós estamos lá quebrados, Ele então nos oferece a graça salvadora e a graça restauradora nas nossas vidas. E é isso que Ele faz aqui no versículo 18 e versículo 19. Veja que Ele chega e fala assim: considerai, eu vos rogo, desde este dia. Depois de olhar para trás, depois de olhar para tudo aquilo que havia acontecido, o profeta então chama o povo a olhar para frente. Desde este dia em diante. Eles deveriam pensar cuidadosamente desde o dia em que eles lançaram o fundamento do templo, ou seja, a partir daquele dia no mês nono. Eles deveriam olhar para trás durante 3 meses, que era o 6º mês, e ver tudo aquilo que estava acontecendo. As primeiras chuvas dali, setembro e outubro, já haviam acontecido ao redor de Jerusalém. O solo já deveria ter sido revirado, já deveria estar fofo, e toda semente já deveria estar colocada depois do arado. E quando chegasse ali no mês de dezembro, possivelmente essa profecia aconteceu, segundo os estudiosos, no dia 18 de dezembro daquele ano, do ano 520 do rei Dário. Eles então, no ano 520 a.C., que é o 6º ano do rei Dário, nós vemos aqui que naquele período o solo já devia estar preparado, toda a semente já devia estar sendo lançada, e o povo então deveria estar simplesmente na expectativa de um melhor ano de colheita. E era isso que o Senhor queria fazer, e era isso que o Senhor estava prometendo aqui no versículo 19. Mas o povo então olhava para aquilo, e eles deveriam reconhecer que a bênção de Deus para aquela colheita, para aquela vida deles, para a prosperidade deles, deveria acontecer exclusivamente pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Veja o que ele fala no versículo 19: não há mais semente no celeiro. Como que ia nascer?
se não tinha semente para plantar? Ou alguns podem pensar num acelere porque já plantou, mas nós sabemos que o fruto era pouco, que a colheita era pouco, eles haviam plantado muito menos do que aquilo que era necessário. E ainda ele ainda fala, olha, além disso, a videira, a figueira, a romeira não tem dado os seus frutos, e o povo era obrigado a concordar com isso. Era final de dezembro e os homens haviam acabado de arar o campo, as lavouras do inverno deveriam começar, mas não havia semente. O que Ageu estava pedindo aqui é que o povo confiasse em Deus com relação à próxima colheita, porque eles iriam experimentar a graça de Deus. Se antes eles plantavam muito e colhiam pouco, agora eles iriam experimentar a colheita a 30, 60 e a 100 por um, porque eles experimentariam a bênção do Senhor. E é isso que acontece com o pecador arrependido, quando ele se entrega ao Senhor e aceita o convite da graça. Ele experimenta a bênção do Senhor. Quando você tem a bênção de Deus, você tem tudo. Você pode ser rico ou pobre, saudável ou doente, vivendo numa mansão ou se escondendo numa caverna no meio do nada. Mas se você tem Deus no seu coração, se você sabe que é abençoado por Deus, você tem algo que ninguém pode te tirar, porque você está realmente satisfeito. A satisfação, o contentamento do Senhor, a certeza da bênção do Senhor nas nossas vidas é algo que ninguém pode nos tirar. A salvação que o Senhor dá é algo que ninguém pode tirar, e essa é a bênção de Deus. Se tem algo que nós devemos crer, buscar e ansiar pela nossa vida, é a bênção do Senhor. Por isso o profeta fala, olha, coloque Deus em primeiro lugar. Por isso que lá no Sermão do Monte, Jesus vem nos falar depois, buscar, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? E as demais coisas vos serão acrescentadas. O pecado sempre atrapalha a obra de Deus e sempre nos priva das bênçãos divinas. Foram pecados que levou Jerusalém à destruição. Foram o pecado do povo que levou aquela nação ao cativeiro. E é o pecado do povo que estava impedindo o povo de reconstruir o templo e de renovar a sua vida com o Senhor naquela terra. E era o pecado que estava impedindo que aquele povo prosperasse. Por isso é tão importante ter vida santa. Por isso é tão importante não simplesmente fazer. Por isso é tão importante olharmos para dentro, para a contaminação do nosso coração. Se eu pudesse sugerir algumas aplicações para as nossas vidas, eu gostaria de sugerir pelo menos 3 para que você pensasse nessa semana. A primeira delas é que você possa passar um tempo sozinho diante de Deus, em palavra e em oração, na leitura da palavra e em oração. Não abra mão desse momento com Deus. Não abra mão de buscar o Senhor. Lembre que o próprio Senhor Jesus Cristo fazia isso. Depois de dias escaldantes, depois de dias cheios de serviço, ele então na virada, ali na calada da noite, ele então se prostrava diante de Deus, ia para o seu lugar a sós com o Senhor e buscava a presença de Deus. E o cristão não pode sobreviver sem isso, sem buscar a palavra de Deus, sem ter o seu lugar secreto com Deus, sem se prostrar diante de Deus. Busque isso incessantemente na sua vida. Segunda coisa, confessar imediatamente algum pecado conhecido e buscar de Deus o abandono e o arrependimento genuíno, sem culpas e sem culpar ninguém. A culpa do nosso pecado é nossa. Ah, pastor, mas eu tenho estupim culto, a culpa é de fulano que chega em mim e fala alguma coisa. Não, a culpa é sua primeiramente, porque você está errado diante de Deus. Deixa de ser estupim culto, que a pessoa vai te deixar para lá. Arrependa, busque o arrependimento. E terceiro lugar, ame a Cristo fervorosamente, lembrando o que Ele fez por você na cruz. O que Ele fez por mim, por você na cruz, nos faz usufruir do convite da graça, nos faz lembrar que nós estávamos contaminados e que tudo aquilo que a gente tocasse era contaminado, porque o corpo todo, todas as nossas faculdades eram corrompidas pelo pecado. Mas a graça do Senhor, por meio de Cristo Jesus, nos restaura. E é esse convite que Deus faz para a minha vida e para a sua vida. Eu quero orar por você, quero orar pela minha vida, quero orar pela nossa igreja, pedindo para que o Senhor nos faça olhar para dentro e aceitarmos esse convite da graça do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã que nos escuta nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde, que o Senhor, ó Deus, nos leve, Senhor, a olhar para dentro do nosso coração, do nosso pecado e de fato, Senhor, abandonarmos o nosso pecado, que nós possamos ser um povo, ó Deus, que
a partir de agora começa a redefinir as suas prioridades e colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, crendo, ó Deus, que todas as demais coisas dependem do Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã e aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.